Graça e paz, igreja, amém? Que bom que a gente está aqui, nesse culto ao nosso Deus e Pai, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui com vocês. Matar a saudade de alguns, reencontrar. A gente fica muito feliz com essa oportunidade que Deus nos dá, não é? Esse é um tempo tão bom, tão especial do nosso culto ao Senhor, que é o tempo com a palavra. Eu espero que Deus continue a abençoar as nossas vidas enquanto estamos juntos aqui. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito agradecidos nós estamos aqui, louvando, cantando ao Senhor que é fiel, fiel à sua palavra, Senhor Deus. Deus que é fiel sobre as nossas questões da vida, Ele se manifesta em amor, ó Pai. É esse Deus a quem servimos, é esse Deus a quem buscamos e cultuamos nessa noite. E como é bom poder louvar o Teu nome e experimentar a Tua grandeza enquanto aqui estamos, ó Pai. Com grande alegria aqui estamos. Viemos até aqui agora para um tempo com a Tua palavra e nós queremos Te pedir, Pai, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente tire, Senhor Deus, o bom proveito que o Senhor, como um Pai cheio de amor, quer que nós, os Teus filhos, tenhamos, porque tudo isso é para o nosso crescimento, para a nossa maturidade e para a nossa edificação. É assim que nós oramos e Te pedimos humildemente nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse mês de junho, e o tema que nós separamos para olhar nesse mês é vida missional, cada um missionário. Nesse ano, ao invés de fazer ênfases em meses diferentes, nós separamos esse mês, um mês único, para falar, para abordar sobre missões. E por isso nós temos esse tema proposto para o mês. No último domingo nós abrimos esse tempo aqui, essa série falando sobre visão do reino dos céus para as nossas vidas, para nós que estamos no reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu intitulei aqui, liderança e empoderamento, como parte de todos nós que estamos no reino e devemos viver essa vida missionária, cada um de nós, tá? Nós vamos hoje olhar para esse tema de mensagem aqui, a gente vai convergir duas direções juntas aqui, porque hoje, como os irmãos sabem, hoje é o dia do pastor, nós vamos falar um pouco sobre ministério pastoral na igreja local. E nós também vamos falar sobre esse tema e esses assuntos, sim, eles vão se conversarem, eles vão caminharem para um entendimento só dentro daquilo que a gente pretende, que o Senhor colocou nos nossos corações. Então é nesse sentido que nós vamos caminhar nessa noite, tá bem? Irmãos, nós somos igreja, como a Rose evidenciou aqui no louvor, destacou isso, nós somos povo de Deus. E como um povo, como um grupo, nós precisamos de organização para a gente caminhar juntos. Porque só um monte de gente junto, num lugar só, sem organização, vira o quê? Vira bagunça, não é verdade? Às vezes a gente experimenta essa verdade em alguns momentos, em alguns contextos, em que tem muita gente junta e não tem organização nenhuma. E a gente sabe muito bem o que isso gera, o que isso promove, né? Então nós somos um povo chamado povo de Deus que caminha organizadamente dentro de um propósito. Um propósito de brilhar, de mostrar a glória de Deus. Veja, essa sempre foi a história de Deus com seu povo. Quando a gente olha o Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para tornar conhecida, para mostrar a sua glória ao mundo, às outras nações. Quando nós agora viemos para essa realidade que nós entendemos do Novo Testamento, a gente vai entender então aquilo que nós vimos na semana passada. O reino de Deus que se manifesta na igreja, ou seja, em meio às pessoas, não em meio à estrutura organizacional, denominacional, coisas do tipo. Não, o reino de Deus que se manifesta em meio às pessoas que creram em Jesus e o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. E a partir desse reconhecer Jesus como Salvador e serem comprados por Ele, ou seja, Ele se torna Senhor dessas vidas, essas pessoas agora vivem para a glória de Deus, não é? Na semana que vem nós vamos aprofundar o foco e a lente nesse viver para a glória de Deus, nas muitas possibilidades de vida que nós podemos ter. Mas essa é a realidade, é um povo que caminha organizadamente
para a glória de Deus. E como todo grupo que vai caminhar organizado, é um grupo que precisa, que carece de liderança. E a realidade da igreja local é a que Deus estabeleceu pastores para liderar o rebanho, pastores para liderar esse grupo chamado igreja, esse grupo que reúne tanta gente diferente, gente com tanta história, gente com tanta bagagem, gente com tanta cultura, gente com tanto entendimento diferente, está tudo num lugar só, precisa caminhar organizadamente, e Deus separou homens para essa responsabilidade tão clara e tão necessária, não é? Pastores é a forma que Deus escolheu para que o seu povo seja conduzido, seja liderado. E Deus definiu essa liderança e a empoderou para isso, não é? Ele escolheu fazer dessa forma. E hoje nós vamos olhar e pensar um pouco sobre o porquê Deus assim o fez e porquê Deus vai fazendo a história do seu povo caminhar dessa maneira. Eu convido a você que abra a sua Bíblia nesse instante, o seu celular, enfim, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, leremos aqui 2 versículos nesse momento, 14 e 15. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar aí na sua própria versão também, o texto é muito correlato, muito paralelo na verdade, tá? Mas é um texto conhecido da palavra de Deus para esse chamado Dia do Pastor. A Igreja Batista comemora no segundo domingo do mês de junho. Tá? Jeremias, capítulo 3, versículos 14 e 15. O texto vai dizer assim para a gente, acompanhem. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3, 14 e 15. O que está acontecendo no livro de Jeremias, no capítulo 3? Jeremias, a gente acompanhando os relatos do livro, conforme eles são apresentados para a gente, faz pouco tempo que começou a atividade profética de Jeremias. Porque Jeremias ele é chamado dentro daquilo que o capítulo 1 nos registra. Então Jeremias está nos princípios da sua atividade profética. E a bem da verdade é que a gente está ali, o próprio capítulo 3 vai apontar isso, é o reinado do rei Josias. O rei Josias ele foi um dos últimos reis que reinaram sobre Judá antes de acontecer o exílio, antes do povo de Judá ir para a Babilônia. Só que o povo de Deus, chamado povo de Deus, fosse, enquanto o reino unificado, seja depois da divisão em que se tornou o reino de Israel e reino de Judá, o povo de Deus já vinha há cerca de uns 300 anos, vivendo de uma forma oscilante no mínimo, para não dizer logo de cara rebelde, não é? Aquela parte chamada nação de Israel, todos os 6 foram ímpios, eles não obedeceram a Deus. A parte de Judá, a metade quase que praticamente andou ali em conformidade aos caminhos de Davi, não é? Mas a boa parte também, a outra parte não caminhou fiel. E o capítulo 3 é esse capítulo de Deus falando com o seu povo. Deus falando assim, é como nas nossas palavras talvez Deus dissesse assim, até quando vocês vão andar assim? Até quando eu quero encontrar em vocês filhos fiéis, mas eu olho para vocês e eu vejo rebeldia? Até quando a gente vai conseguir estabelecer e ter em vocês a história que eu quero de vocês e em vocês? Então o capítulo 3 é um chamado amoroso de um Deus persistente e cheio de amor em prol de um povo que precisa voltar aos seus caminhos. Deus vai fazer essa convocação. Deus vai chamar esse povo a endireitar-se, a vir de volta às práticas, ao caminhar com Deus. O chamado, a história de Deus com o seu povo é uma história muito antiga. Começou lá a partir de Abraão, o sonho, o propósito de uma grande nação. Anos, séculos se passam. E só nessa etapa dos reinos, a gente está falando de quase 4 séculos dessa, na melhor hipótese,
oscilação, para não dizer maus caminhos, mas Deus é o Deus que não desiste e quer restaurar, recuperar seu povo. Então Deus levanta o profeta e diz a ele, e bota ele para proclamar essa mensagem de voltem, voltem para mim. E a mensagem de Deus é assim: na medida em que vocês voltarem, voltem, voltem. Porque uma vez que vocês voltarem, eu levantarei líderes para auxiliarem vocês, para cuidarem de vocês. Talvez em outras palavras a gente poderia fazer uma paráfrase aqui, uma ideia no seguinte sentido assim, Deus dizendo assim: porque vocês precisam de liderança, vocês precisam ser conduzidos. A gente nunca deve se esquecer, meus irmãos, sobre como Deus nos vê. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus sabe como desde essa natureza que a gente adquiriu desde Adão na queda, nós somos vacilantes, errantes, tendentes ao erro. A gente precisa ir ao Senhor para ter os nossos caminhos corrigidos, certificados. E é nessa ideia, então, que Deus ele fala: olha, voltem-se para mim, tomem a decisão de endireitar os vossos caminhos, e então eu darei homens que vão servir no sentido de ajudá-los a virem viver o propósito, a caminharem corretamente, a caminharem adequadamente, não é? As versões de vocês que são da Almeida, seja a Nova Almeida atualizada, seja a Almeida 21, outras da Almeida, vão nominar pastores. A NVI vai chamar esse termo aí sobre governantes, a NVT vai chamar líderes. Mas aqui o que a gente tem é uma figura de liderança em si, que Deus escolhe para que o seu povo seja suprido e cuidado, uma vez que ele volte e precise de cuidado. A gente deve entender, desde este momento desse nosso olhar, que o pastor, a figura pastoral, a figura de uma liderança de Deus colocada para servir, é uma necessidade, não é um capricho, não tem uma outra razão. É porque se carece dessa situação toda, e é por isso que nós vamos olhar, então, pensando um pouco nesse dia. Não é? Deus fala, Deus define aqui sobre pastores. Pastores que, na realidade, na leitura bíblica, eles são cuidadores de rebanhos, e mais especificamente de ovelhas. E Deus escolheu bem ovelhas para nos ilustrar elas. Porque a ovelha é um animal que dá trabalho. Ao mesmo tempo que ela é muito frágil, ao mesmo tempo que ela carece de muito cuidado, muitas vezes ela é o que a gente, no nosso bom português, a gente poderia chamar assim de cabeçuda. Ela insiste em errar, ela insiste em sair do caminho. Ela não é fácil. Ao mesmo tempo que ela é tão frágil, ela é tão ali carente, não é, desse cuidado todo, ela dá esse exercício do cuidado se faz necessário sobre ela. Porque ela é um ser vulnerável. E por ser vulnerável, a ovelha requer proteção. A ovelha ela requer proteção dos grandes animais, porque por ser frágil, a ovelha ela é uma presa fácil dos seus predadores, não é? A ovelha ela requer cuidado. Cuidado como? Para uma boa alimentação. E aí a gente vai poder se lembrar aqui do Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele guia-me, ele leva-me aos pastos verdejantes. Essa figura do cuidado, é o pastor que sabe onde existem os melhores pastos para que a ovelha se alimente, para que ela seja bem suprida e do seu suprir ela tenha cuidado, ela tenha alimentação, ela tenha provisão para a sua energia, não é? Salmo 23 vai nos apontar isso. Mas a ovelha também requer orientação e instrução, não é? Aqui a gente deve pensar num contexto amplo, porque ela precisa de águas tranquilas. Um bando de ovelhas, ela estará muito exposta andando em meio a essa conjuntura do grande grupo. Ela pode se perder facilmente, ela pode se tornar uma presa que nem nós vimos, e é por isso que você tem a figura de alguém para cuidar, de alguém que vai ser um instrumento de auxílio, de cuidado, de amparo a essa figura que a ovelha representa. E é essa ilustração desse animal e dessa figura do cuidador que Deus separa para definir um servo que vai trabalhar e atuar em favor de cuidado, proteção e bem-estar, saúde, pensando em saúde para as ovelhas. Então nós vimos aí que Deus ele usa essa figura de pastor para definir sobre a liderança para o seu povo,
sobre a liderança para as suas ovelhas. E o texto que a gente leu aí, ele diz, dar-vos-ei pastores, né? Darei pastores a vocês, ou seja, pastores dados por Deus. E olha, isso aqui é bem interessante para nós. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. O que isso deve nos fazer pensar? Deve nos fazer pensar sobre os propósitos de Deus. Porque Deus, ele é aquele que tem as suas ovelhas, Deus, ele tem o seu rebanho e ele quer que elas sejam cuidadas. Deus quer que elas sejam amadas. E não adianta colocar alguém por colocar. Não adianta colocar qualquer pessoa lá, e a gente vai ver daqui a pouco exatamente sobre isso. Precisa ser alguém que precisa estar segundo o coração de Deus, porque o dono das ovelhas não é aquele que vai cuidar das ovelhas, o dono das ovelhas é aquele que separa o cuidador das ovelhas que são suas. É por isso que, segundo o meu coração, Deus diz, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, para que o quê? Para que eles os apacentem. E aqui tem uma figura muito fundamental aqui sobre o apacentar. O apacentar tem a ver exatamente com essa figura do cuidado para a alimentação, da proteção que as ovelhas precisam, da condução, do guiar para as ovelhas. E é necessário haver esse destaque aqui. Veja, Deus não está dizendo pela boca do profeta isso por falar. Tá? Porque a mensagem de Deus é, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que apacentem vocês. Por quê? Porque existe a figura daquele que pastoreia, que apacenta de fato, e existe a figura daquele que se pretende a cuidador, como se fosse um pastor, mas na verdade é um mercenário. A Bíblia fala a respeito disso. E o pastor, ele precisa ser alguém pensado e definido corretamente segundo o coração do seu comissionador, daquele que o convoca, para que esse problema não aconteça. Nós vamos ver no detalhe daqui a pouquinho. O texto diz, pastores que apacentem com conhecimento. Esse conhecimento aqui é segundo o que a gente leu aqui mesmo. De conhecer, de ter informação útil, qual é o bom alimento, quais são as águas tranquilas, onde ficam os animais mais perigosos, onde ficam os terrenos mais desafiadores, onde as ovelhas estarão mais cuidadas, protegidas, onde elas estarão mais expostas perigosamente. Tem a ver com essa questão do conhecer. Mas quando ele diz com conhecimento e inteligência, inteligência aqui não tem no sentido original da palavra a ver com essa questão do intelecto, porque a gente atribui muito essa construção da inteligência a isso. A inteligência aqui tem a ver com destreza, com habilidade, com sabedoria, com boas decisões. Gente que vai entender a ovelha, gente que vai entender o ambiente, gente que vai entender as adversidades e vai saber fazer boas escolhas, visando o bem das ovelhas, visando com amor a proteção e o bem-estar, a integridade completa e total das ovelhas. O bom pastor separado por Deus, segundo o coração dele, é aquele que vai apacentar, preocupado em todas essas questões, e a inteligência tem a ver com essa dedicação, com esse esmero, com esse discernimento, em todo o tempo visando o completo cuidado dessas ovelhas. De novo, voltando aqui a esse aspecto que eu introduzi agora há pouco. Por que Deus está falando sobre isso, meus irmãos? Deus está falando sobre isso porque naqueles dias, naqueles tempos, enquanto Deus está falando sobre pastores, segundo o coração dele, na ilustração para apacentar, Deus está usando essa completa ilustração porque já naqueles dias existiam, sim, mercenários. Mercenários quer do ponto de vista das ovelhas, animal físico, ou mercenários quer pastores de gente, líderes de gente que pastoreavam de qualquer jeito. E a gente vai para um outro texto que vai mostrar exatamente isso para a gente. Eram homens que eram pretendidos a serem bons líderes, boas lideranças, referências, bocas de Deus, vamos dizer assim, mas no fundo eles não pastoreavam, mas na verdade o oposto. Eles estavam naquela função. A questão do mercenário é que ele não está preocupado com as ovelhas.
O mercenário ele está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com a sua própria pele. E a gente vai olhar um texto de Ezequiel que é muito importante. Sabe por quê? Porque Jeremias e Ezequiel eles são mais ou menos da mesma época. Jeremias veio um pouco antes, Ezequiel era meio moço na época que o exílio aconteceu. O Ezequiel ele pegou parte no reino de Judá, mas ele foi levado cativo também. Mas Jeremias ele é um contemporâneo da época de Ezequiel. E a gente vai abrir para ler agora Ezequiel 34, abra sua Bíblia ou celular. Nós vamos ler os primeiros 6 versículos desse texto, entendendo que é todo um momento só. É cerca de algumas décadas em que todas essas mensagens estão acontecendo e essas realidades acontecem e o registro bíblico trazem para a gente. Abra aí, Ezequiel 34, versículos de 1 a 6. E eu leio aqui mais uma vez a Nova Almeida atualizada. Vai dizer para a gente assim, preste atenção, olha só como Deus vai falar aqui por meio de Ezequiel. Ele diz assim, Ezequiel registrando o texto. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam pastorear as ovelhas? Olha, vocês comem a gordura. Algumas versões vai dizer, você come a coalhada. A coalhada ou a gordura, que é a ovelha que dá. Vocês vestem-se da lã, que é a ovelha que dá. E matam as melhores ovelhas para comer, para fazer um churrasco, né? Mas vocês não cuidam, vocês não apacentam o rebanho. Olha, vocês não fortaleceram as fracas. Vocês não curaram as doentes. Vocês não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as esgarradas e não buscaram as perdidas, mas vocês dominam sobre elas com força e com tirania. Assim, ao invés de elas serem protegidas, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, se tornaram presas fáceis, porque elas estavam desprotegidas sem o devido cuidado da figura de um bom pastor. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Agora a gente começa a unir um texto ao outro, porque Deus está fazendo uma promessa lá por meio de Jeremias, e aqui Deus está usando o profeta para falar sobre uma realidade que estava acontecendo naqueles mesmos dias. A gente tem uma nação errante de ovelhas, Jeremias 3 nos mostra isso, todos os primeiros versículos até o versículo 15 vai mostrar isso. Uma nação errante de ovelhas que precisava de cuidado, precisavam se voltar e precisavam ser cuidados. Nós vemos aqui pastores mercenários, gente que queria ovelha, gente que queria estar perto das ovelhas, gente que queria ir até as ovelhas, mas eles queriam na verdade se fartar com o churrasco. Eles queriam a lã quentinha da ovelha. Eles estavam querendo usar as ovelhas para o seu próprio e bom benefício. Eles não estavam preocupados em serem instrumentos da proteção, do cuidado, do ser guia sobre as ovelhas. Mas aí, de volta a Jeremias 3, Deus vai dizer, olha, apesar dessa realidade, eu darei pastores que vão apacentar de verdade, em favor da restauração das ovelhas. Uma vez que as ovelhas voltem, eu darei pastores que cuidarão delas. E a progressão bíblica ela é muito bonita, porque ela vai mostrar que Deus prometeu, por exemplo, e Deus cumpriu isso. Porque as ovelhas de Israel eram errantes, estavam sendo mal pastoreadas. Elas sofreram a disciplina por causa disso, elas sofreram exílio. Mas depois de um tempo de exílio e de disciplina, Deus traz a nação de volta. E Deus levanta homens como Zorobabel, homens como Esdras, homens como Neemias, que vão liderar o povo. Mas não é uma liderança simplesmente em prol daquilo que definitivamente eles foram fazer. Porque quando nós lembramos desses homens eles estavam voltando para Judá, para Jerusalém, para reconstruir o templo, para restabelecer o culto, e para refazer os muros da cidade.
Só que a liderança deles não passava simplesmente pelas questões técnicas do dia a dia da cidade de Jerusalém e da nação do povo de Judá. Mas, na verdade, esses homens foram instrumentos de Deus também, porque eles estavam com o coração deles ligados ao Senhor para obedecer ao Senhor. Nós já passamos aqui um mês inteiro olhando para Ageu, por exemplo. Ageu é desse tempo, correlato, caminhando na época de Zorobabel, na época ali de... nos entornos de Esdras, não é? Nós já olhamos também para Neemias há pouco tempo atrás, 2022, foram homens que vieram liderar e de fato apacentar, porque eles estavam tomando cuidados para com a cidade, para com o habitada, onde o povo de Deus estava, mas eles estavam retomando coisas e um tipo de liderança e cuidado que o povo precisava. Então, dentro do que nós olhamos em Jeremias, olhamos em Ezequiel, o que está acontecendo, o que vai progredir na história, Deus está falando sobre coisas que vão acontecer. Mas esses textos são interessantes e importantes para a gente reler eles segundo o nosso tempo e época, porque, adivinha, das mesmas coisas estão acontecendo hoje nos nossos dias, e são importantes para o nosso cuidado, para a nossa dedicação. A gente vê que Deus ele fez a promessa para o cuidado, e Ele vai se dedicar ao cuidado das suas ovelhas. E é engraçado isso, é muito interessante, que Deus, Ele... na sua palavra a gente vê essa figura de Deus dar a referência sobre isso. Ao mesmo tempo que Deus levanta homens para essa função, Deus dá a referência de como isso acontece a partir dele mesmo. Então a gente vai ao Salmo 23 de uma forma poética, muito bela. A gente vê ali, Deus como o pastor, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz ser apacentado em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas. Mas é muito interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento, João 10, nós vamos ver o mesmo tipo de referência agora sobre as palavras de Jesus, mas Ele se afirmando dentro dos eu sou que Jesus apresenta em João, um deles Jesus se afirma, eu sou o bom pastor. É assim que o texto nos diz. Se você quiser ler, eu vou ler alguns versículos, mas Jesus, ele aborda quando ele fala em João, capítulo 10, versículos de 11 a 15, você pode acompanhar aí na tela, Bíblia ou celular, diz assim, olha só Jesus dizendo, a referência que a palavra de Deus traz. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo chegando e ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A gente vê que a palavra de Deus ela dá essa referência no Antigo, no Novo, sobre o que é a figura real do pastoreio. Aqui em João 10, o bom pastor, Jesus levantou, e a gente vai ver isso de uma maneira muito bela acontecendo nos evangelhos. Jesus separou, levantou servos para aprenderem com ele. Jesus chamou 12 homens, é como se Jesus dissesse assim, vem cá, vocês vão caminhar comigo, eu vou pastorear vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus, não é simplesmente 12 homens. O grande propósito de Jesus é forjar 12 homens que depois vão poder multiplicar daquilo que ele transmitiu àqueles homens para outros homens. E assim o reino de Deus acontece. Essa é a coisa bonita que a gente vai ver, que é muito percebível, vamos dizer assim, em Jesus. Jesus liderou e pastoreou aqueles homens. E aqueles homens são aqueles que depois vão desempenhar os seus papéis de cuidarem e fomentarem outros, de liderarem outros, para que outros liderados sejam liderados, mas também aprendam a liderar para liderar outros. E essa sequência que o reino de Deus, por meio da igreja, por meio das pessoas que formam as igrejas, tem acontecido em todos esses tempos. Então a gente vê esse bom aparato bíblico que nos ajuda a pensar um pouco algumas aplicações aqui para o nosso tempo. Eu quero separar 4 pontos aqui de aplicações para a gente nessa noite. Primeira delas,
que tem a ver com tudo que a gente viu e que tem tudo a ver com os nossos dias também. Primeiro deles, pastores para servir e não para serem servidos. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a figura do apacentar não é a figura de você estar num contexto para você ser beneficiado, que é o que o texto bíblico já no Antigo Testamento vai nos dizer. Mas não, a figura definida e separada tanto para cuidar da ovelha, bicho, quanto para cuidar das pessoas de Jesus, das pessoas do Senhor, tem a ver com cuidado, tem a ver com mentoria, tem a ver com apoio, tem a ver com entrega de vida e serviço em prol dos outros, não é? O apacentar, que lembrando, tem a ver com proteção, com cuidado, tem a ver com ser guia, ser orientação. Não é uma figura de um pastor para si próprio, não é? Para um pastor para ser o chefão, um pastor para ser o grande líder, para ser o grande aclamado, para ser o grande influenciador, para ser aquele grande impactador de redes, de mídias sociais, para ser aquele que quando ele vai passando se estende o tapete vermelho, para ser aquele para ser aclamado, aplaudido, para ser visto como um semi-anjo. Não é essa figura desde sempre que foi pensada, definida para a figura do pastor. Quando no reino animal um pastor ele não faz aquilo que é a função dele, ele deixa de ser pastor, ele se torna missionário. E adivinha, no reino de Deus não é igual. E isso é importante a gente pensar nesses nossos dias, porque a gente tem muita gente se pretendendo a pastor, mas é mercenário. É gente que só quer se valer dos benefícios que se há quando está na proximidade ou em contato com as ovelhas. Gente que quer ter um nome forte, gente que quer brilhar, gente que quer ser servido, gente que quer ser o primeiro da fila, gente que quer ser aclamado, gente que quer ser ovacionado, mimado, bajulado, paparicado. Porque a figura do pastor é uma figura de contato, é uma figura de relacionamento. Não está vetado e negado isso, muito pelo contrário, o pastor ele precisa estar no meio do povão mesmo. Só que o grande problema é que existe uma cultura muito de que assim, por ter a ver com uma figura de liderança, o pastor confunde-se o conceito de liderança com o conceito do secular, do mundo, com o conceito de liderança no reino de Deus. No reino de Deus, o conceito de liderança tem a ver com arregaçar as mangas para servir. E ser pastor e liderar na igreja de Jesus, seja na questão pastoral ou em muitas outras, tem a ver com serviço, tem a ver com entrega de vida. Por quê? Já disse isso em outras expressões, repito aqui. Porque o nosso Deus é um Deus serviçal. É um Deus que para a sua eternidade vai bolar um plano para salvar a gente. É um Deus que manda o seu Filho descer da glória e vir aqui empoeirar os seus pés na terra desse mundo e em meio à podridão dos nossos pecados para nos salvar. Deus é um Deus de serviço. Jesus é um servo, um filho de Deus, o Filho único e verdadeiro de Deus, que é um filho de serviço. A fala de Jesus é: se meu Pai trabalha, eu trabalho também, e eles estão trabalhando em favor, em prol de pessoas. É um reino de serviço, é um reino de dedicação ao outro. Não é um reino nababesco de você só ficar por cima da carne seca e usufruindo o que um monte de gente está escravizadamente posta para te servir e para te ofertar. Mas a gente precisa destacar isso porque, meus irmãos, hoje, nessa época, nesse tempo, nessa geração, esse é um problema que existe da parte daqueles que muitas vezes se afirmam para liderar e de outros que apoiam e dão base nessa ideia que não é útil, não é de valor, não tem a ver com o princípio bíblico. Marcos 9,35, Jesus vai dizer que se alguém quer ser o primeiro, ou seja, se alguém quer liderar, ele deve ser o último e servo de todos, porque assim o é. Na condição de mais expressão, é uma condição de dedicação. Marcos 10, 43 a 45, Jesus afirma que quem quiser ser grande entre os seus seguidores, ou seja, ser líder, estar à frente, deve ser o servo deles. E quem quiser ser o primeiro deve ser o servo, o escravo de todos. É como nós vimos hoje lá, a classe dos jovens da IBD, eu dizia isso. O nosso Jesus, ele é maravilhoso porque ele não é só o Jesus de discurso, diz Jesus de palavra, ele fala e ele faz. Jesus ele ensinava sobre isso e Jesus
praticava isso. Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos para dizer, gente, é para isso que a gente está aqui. Aí o Pedro foi lá querer reagir, dizer, não, com meu pé você não vai se meter, porque você é o chefão, você é o bonzão. Aí Jesus vai dizer assim, não, para Pedro, não, você não entendeu. O reino que nós estamos construindo não é esse, é um reino de serviço, é um reino de dedicação, porque o Pai, Ele se volta em servir por amor. Eu estou aqui servindo em amor, eu estou aqui fazendo isso porque vocês precisam ter pés limpos para essa refeição e eu sou aquele que vou limpar, ensinando vocês a fazer o mesmo, porque a gente vai sair daqui para um mundão cheio de pés sujos para a gente lavar e limpar. E vocês são as pessoas da vez para fazer tudo isso, não é? Nós estamos numa cultura de evidência, cultura da posição, cultura de poder. Pessoal, a gente anda por aí, a coisa que o pessoal mais gosta. Não, eu não sou mais pastor, agora eu sou apóstolo. E não tem nada a ver com serviço, meus irmãos. Se chamam apóstolo para dizer assim, eu subi um degrau a mais, eu estou acima da pastorada comum. A ideia bíblica apostólica de verdade é a seguinte: 12 homens foram separados para andar com o mestre e receber as bases daquilo que seria o reino de Deus, que é a igreja. Apóstolos. A outra dimensão para apóstolos é aquele que é enviado. Então a gente tem missionários Brasil afora, mundo afora, são apóstolos. Estão servindo. O apóstolo, ele serve, rasgando a sua vida, indo para um contexto, o Rafa estava orando aqui, de perseguição, de pedrada, de gente querendo matar ele, ele está lá servindo. Isso é apóstolo de verdade. Apóstolo para posição não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus, nesses dias, ele abominaria esse dia se ele estivesse aqui, pisando nesse nosso chão aqui. Porque a figura do poder, a figura de buscar visibilidade, a figura de querer se afirmar, é a figura de vaidade. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar de vaidade. O reino de Deus é um lugar de serviço. O reino de Deus é um lugar de amor. O reino de Deus é um lugar de você ter alegria em servir, porque há alegria mais em dar do que receber. Mas nós vivemos esses dias em que as pessoas veneram muito isso, e a gente vê títulos, a gente vê filosofias, a gente vê gente que não sabe em nenhum momento ser liderado. Porque a pessoa sempre precisa estar em destaque, não é? E o reino de Deus, meus irmãos, no reino de Deus a glória é para um só. Jesus já nos ensinou isso na sua vida, ministério e caminhada aqui na terra, e nós precisamos viver isso. Sabe por quê? Porque no dia a dia, quando nós acessamos os nossos celulares, quando nós estamos vendo pregador, pastor, igreja, tal, tem muita coisa boa para nos edificar, mas tem muita coisa fruto de mercenarismo. Tem muita coisa que é desvio de ideia. Tem muita coisa que não é para te alimentar, tem muita coisa que não é para te guiar bem no bom caminho, tem muita coisa que não é para a tua proteção, mas tem muita coisa que é para dar visibilidade, tem muita coisa que é para encher a bola de alguém que não é Jesus Cristo. E como povo de Deus, nós precisamos ter uma visão acurada disso nesses nossos dias, sobre o que é a verdadeira, real função, não é, pastoral. A função de serviço, pastores para servir, não para serem servidos. É por isso, meus irmãos, que na realidade do reino de Deus, ou seja, da igreja, nós devemos ser cuidadosos quanto aos que são definidos ao ministério pastoral. Não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer pessoa despreparada. Não pode ser qualquer aventureiro. Não pode ser uma pessoa descomprometida com Deus, porque senão ele vai chegar nessa função, ele só vai querer churrasco, ele só vai querer estar quentinho, ele só vai querer aquilo que as ovelhas podem dar para ele não vai estar com a vida pronta para entregar em favor do amor, em prol do reino de Deus ao qual ele é chamado a servir. É o próprio caso do que a gente vê aqui na nação de Judá, nos tempos de Jeremias, de Ezequiel, né? Isso demonstra muito isso. Você tinha pastores que eram mercenários e Deus vê. Gente, não era um tempo em que não havia gente em nome do Senhor, viu? Não havia ninguém servindo ao Senhor naqueles dias? Havia. Estavam servindo certo? Não estavam. Na verdade, o Jeremias, ele era jogado em cisterna, ele era apedrejado, ele era perseguido porque ele estava com a mensagem certa e tinha um monte de mercenário atrás dele, por causa da mensagem que Jeremias entregava. E não é diferente nos nossos dias. E nós precisamos ser cuidadosos em olhar nesse nosso tempo, entender quem está pastoreando, quem está servindo, quem está empregando vida e quem está só querendo se dar bem, surfando na onda de se aproveitar em cima dos outros, porque é real e acontece nos nossos dias.
É por isso que nós devemos ser cuidadosos quanto aos que são definidos para liderarem na igreja de Jesus. Não pode ser qualquer um. Temos que ter critério, temos que ter filtro, temos que ser duros, temos que ser exigentes. Porque as ovelhas do Senhor Jesus não é ovelha de um homem como eu e como você. E haverá prestação de contas nisso. Como igreja nós temos que ser responsáveis. Às vezes é melhor a gente ir num compasso que aos olhos de muito é um compasso devagar, é um compasso cuidadoso, cauteloso, de reservas, mas fazendo o que é certo, do que ir num afã de querer muita coisa, muito volume, e atrair um monte de gente que só está querendo usufruir das ovelhas que são do Senhor Jesus, não é? Nós precisamos ser cuidadosos quanto àqueles que lideram na igreja de Deus, mas nós também precisamos ser cuidadosos quanto aos que são definidos para nos liderarem. E tem a ver com a sua igreja local? Tem a ver com a sua igreja local, mas eu volto a dizer, meu irmão, tenha critério com o que você assiste, com o que você vê em rede social. Nesses tempos de muita mídia, nesses tempos de muita gente, nesses tempos de muita informação, de muita mensagem, preste atenção. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor está realmente com uma verdade pura do Evangelho para alimentar você ali. Tem muitos que estão simplesmente se valendo de lotes de pessoas, de alcance, de mídia, porque eles querem ficar ricos, porque o Deus deles é o próprio estômago. E a igreja do Senhor tem que ser um lugar criterioso, pastores ou mercenários. Terceiro ponto que eu chamo a atenção aqui, uma vez definidos, meus irmãos, aí é princípio bíblico, sejam bons liderados. Porque uma coisa que não dá para ser no reino de Deus é um meia boca. Deus não gosta. O papo de Deus, papo reto é sim, sim, não, não. Ou você está no negócio ou você não está. Por isso que vale para pastor, vale para ovelha também. Sabe? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Vai dizer assim, Paulo dizendo aos irmãos lá. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Sabe qual que é o nosso grande problema humano? É que a gente sempre está num polo, num lado ou no outro. Ou a gente quer idolatrar homens, ou senão assim, é para servir, então nós vamos pisar nesse aí mesmo, porque esse aí vai ser o meu capacho. A visão do céu equilibrada vai nos fazer ter honra, mas uma honra que é a Deus que separou homens para servir. Não é para o ego de ninguém, é para a glória de Deus, mas com estima, porque o outro texto bíblico que eu vou ler vai dizer sobre isso, Hebreus 13:17, não é? Ele vai dizer assim para a gente, obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles. Olha, porque eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará bom proveito para nenhum de vocês. Não é? Carta aos Hebreus vai nos dizer sobre isso. Sejam boas ovelhas, porque o reino de Deus, nós cantamos aqui nessa noite, né? É um lugar de construção. Vidas precisam ser construídas. Vidas precisam ser cuidadas, pastoreadas. E vem cá, se um pastor ele tem uma grande quantidade de ovelhas para cuidar, mas uma turma delas decide que vai dar trabalho, todo o rebanho será impactado. O reino de Deus é um reino do qual homens devem olhar a responsabilidade, o peso da responsabilidade que Deus colocou nas mãos deles e em temor caminhar, entregando e empregando o melhor de suas vidas. Mas liderados fazem parte do mesmo corpo. O mesmo corpo é um cabeça só, é Jesus Cristo. Mas depois todos fazem parte do mesmo corpo. Quem é que, com uma boa atitude corporal, essa mão machuca essa intencionalmente? Não é? Essa boca aqui vai e fala, eu vou morder essa mão até sangrar, porque... Não, o corpo preserva o corpo. Cristo é o cabeça de um corpo do qual pastores e liderados fazem parte, e todos em amor devem se amparar e cuidar mutuamente, igual o Rafa orou aqui no começo do culto. Cuidado mútuo entre a gente. Portanto, apoiem, encorajem, sejam boas ovelhas. Olha uma palavra boa aqui para todos nós, pastor também é ovelha também.
sejam ensináveis. Tenham o coração pronto para aprender, sabe? Porque, assim, a ovelha está para ser bem cuidada para uma boa saúde. E veja, isso antes de ser um propósito de alguém que é separado para servir nisso, é Deus que comissiona e separa isso. Ou seja, a intenção de uma boa ovelha, em bom cuidado, em boa saúde, é do próprio Pai, o teu Pai, se você é filho de Deus. O pastor, ele é um instrumento no processo. Se ele vai lá puxar a orelha, se ele vai lá de uma estátua, se ele vai lá chegar, veja, a gente tem olhado para um conceito em que Deus separa homens que vão com conhecimento e com inteligência pastorear. Não é gente que vai chegar na sola da botina, né? O reino de Deus é um reino das coisas bem colocadas. Vai com amor, receba com amor. Você viu que algo foi dito? Converse, dialogue, mas apoie, entenda que tudo é para construção. Entenda que isso é para o seu bem. Veja, não faz parte da minha caminhada ministerial, falando aqui em termos muito pessoais no nosso contexto local, essa igreja aqui não tem ali, Igreja Batista Moriá do pastor Leandrão Vilela. Não tem, graças a Deus nunca vai ter. Porque esse ministério é do Senhor Jesus. Não é do meu, não é do pastor Rafael, não é de nenhum outro pastor que venha, creio eu, ao longo dos tempos, a gente separar aqui para o ministério. Não deve ser. É o ministério de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Tenha zelo, porque é Jesus, o bom pastor, que quer você bem cuidado. E para você ser bem cuidado, muitas vezes você precisa de disciplina. A figura linda do Salmo 23 envolve disciplina na sutileza do texto ali, né? A ovelha, muitas vezes, errante, ela precisa ser disciplinada para que ela não fique errando tanto o caminho. E essa é uma atitude de amor. Sabe, esses textos que eu li aqui, não é para que vocês sejam... A gente não deve olhar para a figura pastoral e vamos dizer assim, tá bom, vamos bajular o pastor, vamos paparicar. Não se trata disso. Mas entendam que eles estão servindo ao Senhor e a vocês para o bem de vocês. Sejam submissos, mas esse é um problema. Se você vem com a cabeça do mundo viver o reino de Deus, você não vai viver bem o reino de Deus. Porque se o pastor vem pastorear com a cabeça do mundo, ele vai fazer de tudo menos pastorear. O reino de Deus não é um lugar de poder, de posição, de quem é mais, de quem é menos, de quem manda, de quem não manda, quem tem poder, quem não tem. Isso é coisa do inferno. O reino de Deus é um lugar onde o Senhor dos Senhores, Ele lava os pés dos outros. E Ele faz isso como exemplo para todos nós. Porque tinha coisa que só Ele podia fazer, e Ele fez na cruz do Calvário. Não precisamos ir lá, porque nem que a gente quisesse ou precisasse, a gente não teria condições de ir lá. Mas aí Ele nos deixa o bom exemplo para a gente se cuidar uns dos outros. Precisamos ser ensináveis, precisamos cuidar uns dos outros. O cuidado de caminhar bem nessa interação que deve ser a igreja, não é? Sabe por quê, meus irmãos? Os pastores prestarão contas. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que pesa quando a gente lembra disso. Vão prestar contas da sua própria vida e vão prestar contas do ministério que Deus confiou à mão deles. Você consegue entender como isso é sério? A gente teve uma postagem no nosso Instagram lá nesse final de semana, hoje pelo Dia do Pastor, muito oportuno, porque assim, tem dias, meus irmãos, que a gente perde noites de sono, se lembrando de vocês, amando vocês, buscando o melhor jeito de falar algo, buscando a melhor conversa, buscando o melhor dia, orando. Porque a gente ama vocês, porque nós somos separados por Deus para amar vocês e em amor cuidar de vocês. Existem dias em que a igreja está vazia, trancada aqui, eu estou aqui sozinho. Tem dia que eu venho aqui e eu oro. Venho aqui e eu oro. Aí eu lembro, por ali senta aquele ali, aí eu oro por ele. Por ali senta aquele ali, sempre senta ali, né? Às vezes vocês mudam de lugar, mas geralmente vocês ficam mais ou menos na mesma região. Porque, assim, antes de nós, existe o bom propósito do pastor, do sumo pastor, de que vocês vão bem, de que vocês sejam ovelhas sadias, de que vocês cresçam, de que vocês comam um pasto verdinho, de que vocês bebam água cristalina, corrente, água viva, água que vai dar sustância para vocês. Mas às vezes o pastor, ele vem trazer aqui o bom alimento, só que tem um monte de fast food da fé por aí que parece mais gostoso, mas é puro lixo para a alma de vocês.
E quanto trabalho se dá, às vezes, quando a gente precisa trazer algo para dizer, toma jeito, se levanta, vem viver a boa vida que Deus tem para você. E às vezes é tão pesarosa essa caminhada, não é? Tudo isso porque, afinal de contas, se visa o bem. E aqui o meu último ponto aqui para fechar aqui nessa tarde. Toda essa liderança do pastor visa um propósito. O crescimento do reino de Deus. E olha, eu quero dizer uma coisa, o crescimento do reino de Deus não se dá a partir de pastores. O crescimento do reino de Deus se dá a partir das ovelhas. Porque o pastor também é uma ovelha. Porque esse é um outro problema que a gente tem no nosso tempo e que é fruto um pouco da herança católica romana que a gente traz de muito tempo, né? O princípio bíblico é, discípulos, vocês foram feitos discípulos por mim, vocês foram feitos líderes, agora liderem outros, mas não liderem para que eles só sejam servidos, liderem eles ensinando a servir, porque depois eles vão servir e vão ensinar outros a servir, que vão ensinar outros a servir, porque é um reino de serviço e todo mundo serve aqui. A figura pastoral é que a gente sirva, a gente empregue vida para que vocês sejam fortalecidos, mas não é uma igreja em que alguém fala com Deus. Ali é o homem que ora, ali é o homem que acolhe, ali é o homem que prega. Então tudo que eu preciso eu corro para o pastor, porque graças a Deus a minha igreja tem um pastor e o pastor está lá para isso. O reino de Deus é uma igreja, é um lugar, é um espaço onde todos têm função, propósito de servir, e todos podem ser empoderados a isso. Sim, todos são empoderados, afinal de contas, se estão no reino de verdade. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente o reconhece como Salvador e Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo, o Espírito de poder vem para as nossas vidas. E ele não vem para nos manter no luxo de uma vida próspera, de uma vida cheia de riqueza, de uma vida só para curtir nessa vida, não. Ele vem para nos habilitar para o serviço, para ser bênção na vida do próximo. E isso não é só para o pastor, isso é para todos nós. É por isso que Paulo vai dizer, olha meus irmãos, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, eu imito a Cristo para ensinar vocês a imitar o Cristo, porque está todo mundo preocupado em imitar o Cristo, mas enquanto vocês não têm uma referência mais sólida, eu estou aqui para facilitar vocês a enxergarem Cristo. Porque o grande propósito é que esse lugar seja um lugar poderoso de serviço, um lugar poderoso onde gente ora por gente, onde gente serve gente, onde gente acolhe gente, onde gente ajuda gente. O reino de Deus é um reino de pessoas, não é um reino de pastores que lideram uma galera. Porque, gente, acreditem, a gente ainda tem essa herança de que assim, você tem o clero e você tem a plateia. Então você tem o sacerdote, e aí você tem uma galera que está ali, o sacerdote resolve a nossa. Não tem problema você procurar no dia a dia o pastor para fazer uma oração por você, para as suas questões. Mas você é um intercessor. Ou se o pastor não está ali, você tem um monte de gente que deve ser intercessora. Se você está no reino de Deus, o reino de Deus deve ser um lugar de oração, é ou não é? O mestre ensinou os seus discípulos e a todos nós por consequência que o quê? Tem até a oração modelo na Bíblia. Como a gente não pode fazer uma oração para quem precisa? Eu entendo isso para quem não é convertido, obviamente. Eu entendo isso para a pessoa que se converteu na semana passada. Mas Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo é o Consolador. Sabe o que quer dizer quando João vai nos falar que o Espírito Santo é o Consolador? Quer dizer assim que o Espírito Santo é como se fosse Jesus presencialmente do nosso lado o tempo todo. Sabe aquilo que os discípulos tiveram? Jesus pertinho? Jesus juntinho? Jesus disse assim, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou, mas vai vir alguém no lugar. É o Consolador. Agora, por que crentes no reino de Deus ficam às vezes atrofiados? Eu digo isso porque tem algumas coisas que como igreja a gente compartilha. Irmãos, tem realidades que acontecem. Eu compartilhei isso com líderes, compartilhei isso na semana passada. Recentemente, pessoas aqui frequentando o nosso dia a dia de igreja aqui disseram, pastor, a gente foi muito bem acolhido por você, mas sei lá, às vezes a gente vai na igreja e o irmão que está do lado nem olha para a gente.
É só o pastor que tem que acolher bem as pessoas? E eu, como eu disse e tenho dito, eu não estou dizendo de você ser melhor amigo de todo mundo que entra na igreja. Eu estou falando de você se interessar por pessoas. Porque vem cá, se tem um negócio que tem a ver com a igreja, eu já disse isso a semana passada, eu vou repetir. O negócio da igreja, se a gente pode chamar assim, é gente. O nosso grande interesse, primordial e principal acima de tudo, é pessoas. Agora, assim, a bem da verdade do reino é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo modelado segundo a imagem de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos guiando a gente a crescer segundo a estatura do Filho, é para a gente ser bênção no mundo afora onde a gente quer que a gente esteja. Semana que vem a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas, gente, às vezes a gente está tendo dificuldade para ser bênção dentro da igreja. E o grande reino que Jesus implantou não é um reino para o benefício próprio. Isso tem a ver desde aos pastores, desde as ovelhas. Os pastores, eles não estão aqui para sacrificar, para serem os sacerdotes por uma vida toda, e quando ele passar, nós vamos eleger um novo, porque os serviços continuam. O serviço todo é da comunidade. Nós somos empoderados porque o Espírito Santo está conosco, ele nos capacita, nos habilita ao serviço. Aquele que está no reino entende o que é serviço, entende o que é uma vida ofertada, ele está alegre porque ele entende o grande tesouro que é servir ao Senhor, entregar a vida. Isso é motivo de alegria, isso faz a gente feliz. Eu já fui feliz, irmãos, fazendo coisas no reino de Deus que vocês não fazem ideia, as coisas mais fora de sentido humano comum. Porque quando você entrega a vida para o propósito de glorificar a Deus naquilo que Deus colocou você para fazer, não importa o que seja, vai te encher de felicidade. Mas a grande questão é que a gente ainda traz uma cultura de assim, alguém fará por mim, alguém orará por mim, eu não dou conta. E enquanto a gente absorve dessa cultura, isso nos atrofia de crescermos. É fato que cada um tem o seu andamento, o seu momento, mas entenda, se você está no reino, você está, segundo João 15, no reino para frutificar. Esse frutificar tem a dimensão daquilo que o Pai quer fazer por meio da sua vida, por meio dos dons que Ele deu na sua vida, por meio do Espírito que Ele derramou sobre a sua vida. E tem muita coisa boa para fazer. Mas a gente precisa viver essa felicidade de estar no reino, de entender que existem homens que são sim mais especificamente definidos, separados para empregarem a vida para o ensino, para a dedicação, mas eles não são únicos, eles não são os oficiantes, eles não são aqueles que neles residem toda a função pelo qual a igreja acontecerá, não, mas homens de Deus foram separados num reino de serviço, e esse reino é todo ele para todo aquele que está no reino. Eu quero encerrar esse tempo aqui, lembrando algo muito bonito que eu lembrei quando eu estava preparando essa reflexão para nós aqui, que é Êxodo 19:6, quando Deus está falando com Moisés lá no Sinai, Deus diz assim, que separou para o povo dele, uma nação de sacerdotes. No Antigo Testamento, essa ideia era um pouco mais remota ainda. Mas no Novo, todos nós somos sacerdotes. E a igreja é o grande laboratório, a gente tem falado isso em alguns momentos aqui, a igreja é o grande lugar para a gente se equipar para servir no mundo. Mas a gente precisa querer servir. A gente precisa entender, existem homens com funções claras e eles estão para servir, não é para ser midiático, não é isso. Eles estão para servir, mas eles estão para equipar o rebanho, para que o rebanho gere ovelhas, para que a gente produza o reino, para que a gente leve Jesus, para que a gente sirva aqui dentro, aprendendo cada vez mais e se aperfeiçoando, ferro afiando ferro, para que a gente sirva um mundo que precisa da luz de Jesus. E nós devemos pensar sobre essas coisas, não é? A vida missional, cada um missionário tem a ver com isso. O reino de Deus é esse reino em que Jesus serviu e preparou líderes para servir. Jesus liderou e preparou líderes para liderar. Mas os líderes preparados para liderar vêm para ensinar todos os outros mais a liderarem, a servir, a ensinar também. É claro que alguns terão dimensões diferentes dentro daquilo que Deus colocou para você como dom, como chamado, como histórico de vida, como capacidade, como talento, isso é evidente. Mas o que a gente não deve, não pode se furtar, é a consciência de que estamos num reino para servir, num reino para bênção, num reino para edificação.
no reino para cuidar do mútuo. Você vai ter homens que vão pastorear de uma forma direta, sim, com amor, com zelo, com entrega, mas cuidado, proteção não cabe somente à figura daqueles que lideram. Você é alguém que, como uma ovelha mais experimentada, já aprendeu já com o pastor, já entendeu coisas, caminhos que são válidos, alimentações que valem ou não valem, e nós devemos cuidar uns dos outros como o reino do Senhor que somos, como ovelhas do Pai que somos, ovelhas do sumo pastor Jesus, nós devemos viver tudo isso. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Pai, obrigado por esse tempo com a Tua Palavra. O Senhor nos ama tanto, tanto, Pai, e o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor quer os pastos verdejantes para a gente. O Senhor quer as águas tranquilas. O Senhor quer livrar das presas, de sermos presas dos predadores vios, Pai. O Senhor, na batalha espiritual, o Senhor quer livrar a gente do mundo de trevas, dos ataques de Satanás. E o Senhor quer nos usar para a bênção no Teu reino. Isso tem a ver com pastores, isso tem a ver com aqueles que são pastoreados. Isso tem a ver com aqueles que lideram hoje, isso tem a ver com aqueles que estão sendo preparados para pastorear em algum momento. Mas independente disso, Pai, a Tua igreja é um lugar de missão empregada e a missão começa aqui dentro. Porque a visão é do reino e ela começa aqui a partir de dentro. Sabe, Senhor, a gente precisa ter esse interesse por pessoas. A gente precisa amar as pessoas como Jesus amava. A gente precisa desejar estar entre as pessoas como Jesus desejava estar entre as pessoas. Nós precisamos, ó Pai, expectar sermos bênção na vida de pessoas como Jesus era, porque Ele é o nosso mestre. Ele foi a referência para os nossos líderes. E nós recebemos isso para que a gente viva isso e a gente retransmita a outros que estão e estarão sob os nossos cuidados também. Então assim deve ser. Pai, abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu reino. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por sermos igreja local. Obrigado por estarmos aqui, ó Pai, com dons, talentos empregados ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério pastoral aqui, Senhor Deus, que o Senhor colocou para que sirvamos, ó Pai. Eu estou aqui, Rafael está aqui. É o Teu reino, Senhor Deus, e usa-nos com poder e graça, Senhor Deus. Ajude a gente a cada dia olhar mais para Jesus. Entendemos, ó Pai, essa configuração de servir que estava no Teu Filho para que a gente faça igual, porque é as Tuas ovelhas de quem estamos falando, Pai. Ajude esse Teu povo a ter um coração dócil, amável, submisso, um coração que queira obedecer, um coração que queira ser bem cuidado, um coração que queira ser boa ovelha do Senhor, saudável, cheia de vida, protegida, guardada, porque o reino é um lugar de proteção, o reino é um lugar de boa alimentação que preserva, que cuida, porque é assim que a gente, Senhor Deus, é bem cuidado pelo Senhor e a gente ajuda também a cuidar daqueles que estão, Senhor Deus, no nosso meio. Faça disso tudo aqui em meio à nossa igreja, Senhor Deus. Ajude a gente a viver, Senhor Deus, a liderança, retransmitir liderança. Ajude a gente a viver esse empoderamento que vem porque o Espírito Santo está em nós. Aqueles que são chamados ao ministério pastoral, Pai, nessa igreja, nessas igrejas, nas nossas igrejas, Pai, que sirvam com zelo, com temor, com dedicação. Nós oramos, ó Pai, na ocasião desses dias, nós oramos pelos pastores que servem aqui na nossa região, nas muitas igrejas, Senhor Deus. Assim como a gente pede, molde os nossos corações, nós pedimos, molde o coração desses homens para que sejam servos em amor como Jesus foi, Pai. Abençoe as nossas comunidades, que elas sejam lugares de graça, de bondade, de crescimento, lugares de saúde, lugares de proteção. E que em tudo isso a Tua igreja siga viva, eficaz, se aperfeiçoando, servindo com amor, entregando, dedicando, como Jesus fez como exemplo a todos nós. Que a gente imite, ó Pai, que a gente viva, que a gente multiplique, que a gente replique cada vez mais. É assim que nós oramos, pedindo o Teu amor e graça sobre as nossas vidas, para tudo que vem à frente, que o Senhor nos capacite a tudo isso. Nós assim oramos e agradecemos pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém.